Então, vamos lá, seguindo aqui nossa aula 2 no curso de Estatística, vamos estudar alguns conceitos básicos que vão ser importantes para que vocês façam algumas questões do Enem. O primeiro conceito básico que a gente vai estudar é falando sobre a população, né? A população, não necessariamente a gente está falando de pessoas, tá bom? Na verdade, a população é aquele conjunto que a gente vai estudar. Então, por exemplo, na aula anterior a gente falou sobre carros. Então, a nossa população, nosso universo, a gente vai fazer uma pesquisa sobre carros. Então, essa seria a nossa população. É o que eu vou estudar. Onde, que constitui todo o universo de informações que se necessita. Então, a população nada mais é do que aquilo que eu vou estudar. Então, eu vou estudar sobre carros. Beleza. A amostra corresponde a um grupo representativo da população. Então, dentre todos aquele universo de carros, né? Dentre todos os carros, qual é a minha amostra? Quais que eu vou pesquisar? Então, eu escolhi pesquisar sobre uma faixa de preço que estava dentro do que eu ia buscar, né? Aqueles carros que estavam dentro na minha margem social capital, né, do dinheiro que eu teria para comprar. Então, a amostra é isso, é o grupo representativo daquela população. Então, população é o macro, a amostra é um pedaço, né, um micro, né, um determinado conjunto dentro daquela população. Um outro conceito importante também são as variáveis. Essa variável são os valores que assumem determinada característica dentro da pesquisa. Essas variáveis ela pode ser quantitativa ou pode ser qualitativas. Quando é que as variáveis são quantitativas? A variável quantitativa é aquela que mede uma quantidade, como por exemplo, quantos quilômetros com um litro o carro faz? 12, 13, 15, 7, 6. Isso é quantitativa. Quantos pneus tem o carro? Se ele vai ter 4 pneus, vai ser um caminhão, vai ter 6, né? Vai ser uma moto, tem 2 pneus. Então, essa é a variável quantitativa, que ela determina a resposta em uma quantidade, altura, peso, volume. Então, essas são variáveis quantitativas. A variável qualitativa é aquela que mede uma qualidade. O nome já diz, para você aprender isso, quali e quanti. Então, qualitativa, ela vai falar sobre uma qualidade. Por exemplo, qual é a cor do carro que você quer, né? Qual a cor? Outra cor, sobre outro assunto, o sexo da pessoa, é masculino ou feminino? Qual é o curso que ela vai fazer na faculdade? Qual é o curso que você vai fazer aí? Você vai fazer. Vou até lançar uma pergunta aqui. Coloca aqui embaixo qual o curso que você vai fazer. Tá? Você chegou aqui até aqui no curso, escreve aqui qual o curso que você vai fazer. Que área você vai fazer. Então, isso é uma pesquisa, isso é uma variável qualitativa. Quando a gente também faz a pesquisa, uma outra informação, duas outras informações importantes, que são conceitos básicos, que já é quando a gente chega lá na parte da apresentação dos dados, é fazer a análise de frequência absoluta, FA, e frequência relativa. Eu coloquei aqui, para não fugir do nosso tema, né, o assunto, eu coloquei umas marcas de carro, e aí, dentro da minha pesquisa, eu tinha lá 4 da Ford, 3 da Fiat, 6 da GM, e aí vai. Então, qual seria a frequência relativa e a frequência absoluta? A frequência absoluta é a quantidade, né, que eu tenho de cada um. Ou seja, eu pesquisei, tinham 4 da Ford, 3 da Fiat, 6 da GM, 1 da Nissan, 3 da Peugeot, 2 da Renault, 5 da Volkswagen. E o total aqui, né? Aqui é o total de carros que foi pesquisado. Então, essa é uma análise da frequência absoluta. A frequência relativa, ela tem a ver com a absoluta, só que o resultado dela é dado em porcentagem em relação ao total pesquisado. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu encontro essa aqui? Na verdade, isso aqui foi feito 4 sobre 24. Ela é uma porcentagem, é uma razão percentual. A gente estudou lá no módulo inicial. Então, essa simplificação aqui dá 1/6. 1/6 equivale a 16,7%, aproximadamente.
Então, 6 seria 25%, que é um quarto. Então, a frequência relativa, ela é uma porcentagem. E isso pode ser perguntado em uma prova, sim, acontecem questões que perguntam sobre isso. Então, eu posso pedir, por exemplo, suprimir esses dados aqui, esse dado, e perguntar qual seria a frequência relativa da Peugeot. Então, eu teria 3 carros, eu poderia fazer uma regra de 3 ou simplesmente uma razão. Outro detalhe importante aqui também é que a frequência relativa, esse total aqui, tem que bater aqui, ó. Tem que ser 100%. Óbvio, se eu estou falando da quantidade total de carros. Então, só recapitulando, população, amostra, variável, né, quantitativa e qualitativa, frequência relativa e absoluta. E aí são alguns conceitos básicos importantes que caem, né, que podem ser ditos em provas do Enem. Quando eu digo caem, pode ser que não tenha uma pergunta lá dizendo qual a frequência relativa, qual a frequência absoluta. Nem vai ter lá no Enem, como a gente viu no módulo anterior, não vai ter uma pergunta falando sobre qual se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Mas são conceitos importantes para que a gente resolva mais questões, beleza? Então a gente vai ficar aqui, né, nesses conceitos e a partir de agora a gente vai estudar as informações, né, com questões, né, foi meio que uma introdução do curso de estatística nessas 2 primeiras aulas. Agora a gente vai lá para alguns conceitos também importantes, mas esses sim são perguntados no Enem. Então, aguardo você na aula 3 do curso de Estatística, o nosso módulo 3. Valeu, estou aguardando vocês. Tchau, tchau.